mas a gente tem alguns pontos bem interessantes que a gente vai abordar junto com elas, né? Então, nós temos, vocês veem na figura que nós temos aí um pai e seus dois filhos, né? E é uma parábola bem simplesinha. Vamos começar, então. Queria mostrar para vocês que essa parábola, ela foi citada por Jesus Cristo quando ele passou por Jerusalém, que ele também passou lá pela aquele domingo de Ramos, né, e tudo mais. Foi chegando. Quando chegou nessa cidade, algumas coisas aconteceram de especiais aí nessa cidade de Betânia, tá? Vocês podem ver que ela fica bem perto do Mar Morto, tá? Era uma cidade bem pequena, é como se, um vilarejo, na verdade, um local bem pequeno. Mas Jesus Cristo ainda assim fez algumas coisas lá. E eu fiz questão de alistar ali. Por exemplo, Betânia, aqui ficava a casa de Maria e Marta e Lázaro, né? Os três irmãos, aquele com quem Cristo, na verdade, teve um contato muito bom com os três, né? Tinha um carinho pela família de Marta, né? Maria e Lázaro, contanto que ele fez milagres e ele teve o prazer de jantar na casa delas e tudo mais, né? E aí fala que ele falou com Marta sobre escolher a boa parte, né? Vocês conhecem a história um pouquinho. Jesus também levantou Lázaro dos mortos e Maria ungiu o pé de Jesus. Então, nessa cidade, na verdade, ele foi aí para fazer, né, um milagre com Lázaro e fortalecer o testemunho das duas irmãs, né, sobre a gente saber escolher a boa parte. Então, esses acontecimentos, e essa parábola, ela foi dita justamente nessa cidade. Mas acontecia algumas coisas aí que motivo dele ter falado. Quando ele chegou nessa cidade, ele encontrou uma figueira, tá? E essa figueira, ela dava aí esses frutos, né? Que é o figo. O figo é um fruto de figueira originário da região do Mediterrâneo e pertence à família dos moracai, né? Só para nível de conhecimento. Só que o interessante aí é que quando Cristo ele chegou, e era uma estação da primavera. Primavera, vocês sabem que é a estação das flores, né, dos frutos e tudo. Só que Cristo, quando chegou lá, ele procurou o figo e ele não encontrou. E aí foi daí que partiu essa parábola dos dois filhos, né? E nessa parábola ele quis mostrar aos corruptos líderes religiosos judeus o quanto eles precisavam reconhecer, né, e mudar um pouco a visão deles com relação ao que eles tanto pregavam. Yasmin, boa tarde, Yasmin. Seja bem-vinda. Oi, irmão, boa tarde, muito obrigada. Legal, isso aí. Então, esse era o contexto, tá? Um contexto basicamente histórico para a gente entender qual a razão dessa parábola. Uma coisa bem pequena, mas tinha um fundamento aí, né? Ele quis comparar essa figueira. Então, vocês têm que focar aí nos líderes religiosos. Aí a gente vai ler, então, um pouquinho esses 3 versículos, que é praticamente o contexto dessa parábola. Aí cada um lê um versículo, então. A Rebeca lê um, a Yasmin lê um e a Jéssica lê o outro. Vamos lá, podem começar. A Rebeca pode ler o 28. Mais que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo seu primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Yasmin, 29. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se, foi. Lá, Jéssica, o 30, por favor.
A Jéssica está com um problema no áudio que ela acabou de falar. Ah, tá bom, ótimo, Jéssica. Então, João, vamos, João, pode ler o 30 para nós, João, por favor? O 30, né? O 30, isso. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, senhor. E não foi. Isso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com esses irmãos, com esses irmãos aí? Opa, o que aconteceu com eles aí? O primeiro, não sei se vocês como filho já tiveram essa experiência. Eu, pelo menos, eu lembro muitas vezes que eu me assemelhei um pouco quando eu estava estudando e eu lembrei de algumas ocasiões. Quando a mamãe mandava comprar pão, ia comprar ovo, e aí eu falava, a primeira coisa eu falava, mas não vou não, mãe, não vou não. Manda eu, manda o outro, manda o Marcelo, ou manda a Cláudia. Aí o meu irmão, e aí eu falava que não ia, mas eu acabava indo, né? Porque senão eu ia apanhar, né? Mas já o meu irmão, ele já falava assim que a mamãe também quando já chamava ele, faz aquilo, ele já falava, mãe, o meu nome na sua boca é doce, porque só sai o meu nome, né? Então eu recordei um pouco desses episódios da minha infância, né? E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aí é bem típico, né? Que já mostra aí que ele foi, disse que ia, mas não foi. Quer dizer, disse que não ia e foi. E o outro disse que ia e não foi. Tem alguma semelhança, e aí vocês vão entender agora por quê, com os líderes judeus? Né? Depois a gente vai falar já exatamente sobre isso aqui. Eles rejeitavam duas classes de pessoas nessa época aí. Mas o que se assemelhava essa parábola? O que o Senhor quis dizer para esses líderes judeus? Vocês conseguem ver alguma, principalmente no segundo, principalmente aqui no segundo, que falou que respondendo disse eu vou, Senhor, e não foi. Então, esse versículo 30 ele se dirigiu praticamente aos líderes judeus. Mas por quê? Vocês têm alguma ideia? O que os líderes judeus costumavam fazer? Eles conheciam bem a lei de Moisés, não era isso? Mas diversas vezes o Senhor os advertiu, né? De quê? Eu não estou bem lembrada dessa outra parte dos judeus, sei lá, deu um branco na minha cabeça, mas me fez, lendo esses versículos, me fez refletir, às vezes, sobre nós mesmos, né? Às vezes a gente promete as coisas para o Senhor, diz que vai fazer, que vai mudar, que se arrependeu, mas acaba voltando para os mesmos erros e não cumprindo aquilo que a gente prometeu para o Senhor. Tipo, vou fazer meta de ir ao templo, fazer jejum, ler as escrituras e tudo mais, mas chega na hora a gente não faz, fica só no dizer, eu vou fazer, eu vou mudar, e não faz e não muda. Não sei se é essa história, se assemelha com a história dos judeus e tudo mais, porque realmente eu não estou ligando uma coisa com a outra. Provavelmente você vai explicar, a gente vai entender melhor. Mas eu olho nessa perspectiva, lendo, né, esses versículos. Isso. Yasmin, tá certo. Não é muito diferente do que eu ia abordar também, não. Mas essa é uma visão também. Mas já no versículo 30, a visão mesmo era o Senhor foi diretamente para eles, porque eles vinham querendo, se mostravam muito doutores da lei, mas na verdade eles julgavam muito, né?
Eles eram muito no pé da letra ali, mas na verdade eles estavam totalmente distantes. Com seus lábios, eles se achavam muito próximos de Deus e das leis, mas na verdade o coração estava bem distante ainda, né? E por eles julgarem, eles pegavam muito no pé dos publicanos, que eram coletores de impostos, e das meretrizes e prostitutas. Eles não passavam de forma alguma, eles odiavam. Era uma aversão que eles tinham dessas duas classes. Tá? E aí vocês lembram quem era aquele um republicano, um coletor de impostos, muito famoso e muito conhecido? Hum? Mateus, Mateus, muito bem, muito bem. E aquela que foi considerada, né, a vilã para eles aí, né, que eles queriam apedrejar, incentivar e tudo. Quem era essa personagem? Que foi considerada a prostituta, a famosa, e Cristo ajudou e tudo. Hum? Maria, Madalena. Maria Madalena, muito bem. Né? Essas duas ocasiões aí, contanto que Mateus ele sentia medo de sair nas ruas porque ele era ridicularizado, ninguém gostava. Era como se fosse uma Receita Federal aí, uma CEF, esses fiscais que ficam aí no pé de todo mundo. Mas Mateus né, trabalhava para o governo e ninguém gostava, né? Então ele tinha essas preocupações, e ainda tinha a carga toda desses judeus em cima dele, né? E Maria Madalena, nessa ocasião aí que vocês conhecem, Jesus Cristo deu uma lição a eles que não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, né? Então isso é algo que nós podemos aprender com isso. E aí eu pergunto, né, de que maneira os publicanos e as meretrizes se assemelham ao primeiro filho? Já que nós assemelhamos o segundo filho aos judeus, né? De que maneira o primeiro filho se assemelha a Mateus, por exemplo, e a Maria Madalena, ou a esses coletores de impostos e as meretrizes? De que maneira? Conseguem tentar? Acho que no versículo 30, quando ele fala, ele se arrependeu e foi lá fazer o que o pai tinha pedido, se assemelha com que os dois eles tinham um passado, independente do passado que eles tinham, eles puderam se arrepender e se tornar muito convertidos a Jesus Cristo. E esqueci o nome do povo, os fariseus, eles eram pessoas que guardavam os mandamentos, que faziam as coisas corretas, mas eles não aceitaram Jesus Cristo e acabavam perseguindo ele e seus discípulos, né? Então acho que isso se assemelha. Exatamente, muito bem, João, obrigado. É exatamente isso. Essa era a semelhança né, que a gente encontra nesse primeiro filho, tá? Aquele que buscou lá, de alguma forma, eles reconheceram o Salvador e a partir dali seguiram, né? O que verdade nós aprendemos com os ensinamentos do Salvador a respeito, né, de quem entra no reino de Deus, né? Isso é uma pergunta que nós precisamos nos fazer sempre, né? Estamos ali sempre, porque muitas pessoas estão ao nosso redor, são nossos familiares, são nossos amigos de trabalho, da faculdade e tudo mais. Mas uma hora a gente pode se perguntar, né? E isso são ensinamentos que a gente tem que estar ali sempre tentando buscar entender. Tá? Então, que verdade nós aprendemos nos ensinamentos do Salvador a respeito de quem entrará no reino de Deus? Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver se vai sair. Aparecer. O presidente Bennett, ele fala... alguém pode ler para mim? Rebeca, lê para mim, por favor. O poder capacitador da expiação nos fortalece para que façamos o bem, sejamos bons e sirvamos muito além de nossa própria vontade e capacidade natural.
viu só? Quer comentar um pouquinho, Rebeca, sobre o que você leu? Esse poder É uma capacitador. situação bem simples, né? Mas Uhum. como ele fala, né? Através da expiação, a gente aprende diversas coisas que o Salvador ele ensina. Tanto antes, né, da expiação, até mesmo, tipo, durante, depois, entre outras coisas. A gente aprende, tipo, que devemos ser honestos, que devemos, tipo, fazer todas as coisas da maneira correta. E isso nos ajuda, né? À medida que a gente segue esses ensinamentos do Salvador, isso vai muito além da nossa capacidade, né? Como o Adbedna fala aqui. Então, isso nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Bom. Alguém mais queria comentar, reforçar? Irmão, isso me lembrou uma Yasmin. experiência que aconteceu hoje comigo na faculdade. Opa, Ontem eu estava lendo, né, isso de que sirvamos muito além da nossa própria vontade e capacidade natural. Isso acontece muito com, às vezes, a nossa, tipo assim, quando alguém faz alguma coisa ruim pra gente, ou algo que desagrada, a gente logo, eu não vou mais ajudar essa pessoa, não quero mais saber dessa pessoa. E ontem eu tinha comentado com meu marido que eu estava super chateada com uma colega da faculdade. E eu falei, eu não vou ajudar mais ela. Mesmo que ela me pedir, eu não vou ajudar mais. E aí hoje ela estava com uma dificuldade e a primeira coisa que, sem pensar, eu nem lembrei que eu estava chateada com o que ela tinha me feito. Então eu peguei e falei assim: tu quer ajuda nisso e tudo mais? E ajudei. Só depois que eu lembrei que eu estava chateada com a situação. Então eu acho que isso é muito viver da influência do Espírito Santo e dos convênios que a gente faz no templo, né? O Senhor diz que a gente cada vez mais vai se despojar do homem natural. Não significa que a gente vai se tornar pessoas perfeitas, né? Porque numa perspectiva ideal e perfeita, eu iria continuar com raiva dela, iria continuar não ligando, né? E tudo mais. Mas o primeiro influxo do Espírito que eu tive hoje foi de oferecer a minha ajuda, mesmo que eu estivesse chateada. Eu esqueci completamente. Só depois que eu lembrei que eu estava chateada. Então, viu eu só? acho que quando a gente permite que o Senhor use a gente, essas coisas acontecem. A gente passa por cima do nosso ego, de coisas que chatearam a gente para servir. E quando a gente fala de serviço, às vezes a gente tem a, como é que eu posso dizer, a tendência de achar que o serviço é só ali dentro da igreja ou sobre alguma coisa, fazer visita e tudo mais, mas o serviço está em várias coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, enfim, como hoje, né, na faculdade. E eu acho que isso só é possível porque as pessoas também ao meu redor, eu sinto que me servem muito, né, pessoas da minha família, amigos, então, vendo o exemplo dessas pessoas que tanto me servem, me ajudam, acho que isso permite que o Espírito me use e use as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu achei muito interessante isso que ele falou, né? Que vai além da nossa própria vontade e capacidade natural. Muito bem. E assim, eu te pergunto, qual foi teu sentimento quando tu percebeu que tu já tinha feito, mas que tu, de repente, por algum milésimo de segundo, podia também ter lembrado na hora e falar, não vou ajudar não, deixa que ela se lasque. Qual foi o sentimento de realmente ter pego a O primeira meu impressão? sentimento de pessoa natural foi dizer, ai, como eu sou burra, tá vendo? Eu ajudei de novo. Mas depois, né, isso foi um ensinamento para mim agora, na verdade, de que logo depois de ter ajudado, de ter feito uma coisa boa, ainda pensei, ai, olha como eu sou otária, né? Eu falei que não ia ajudar. Mas isso foi uma lição para mim agora, de que bom que eu ajudei e não estou arrependida de não ter ajudado. Só um instante que a minha cachorrinha está lá. Muito bem, Yasmin, legal, muito obrigado. A Rebeca não pode, não está sem áudio, né? O João, então, vou ter que pegar o João para dar uma lida aqui. Pode ler o que ele continuou falando, João, por favor? Posso sim. O Evangelho do Salvador não se refere simplesmente a evitar o mal em nossa vida. Também se refere essencialmente a fazermos o bem e a nos tornarmos bons. E a expiação nos ajuda a vencer e evitar o mal, e fazer o bem e tornar-nos bons.
A ajuda do Salvador está disponível para toda a jornada da mortalidade, de maus para bons, de bons para melhores, e para mudar nossa própria natureza. Muito bem. Então, Yasmin, tá aí uma boa colocação da sua experiência, tá nessa segunda parte que o Bednar ele comenta aí, né? Eu já estava querendo soltar ela, mas eu queria ouvir ainda é, aquele teu sentimento. Então, é isso aí, você vivenciou exatamente essa segunda parte aí, que é o de Bednar fala, né? Você se tornou melhor naquele momento e a partir daí você vai se tornar melhor, excelente e assim vai. E não vai ser perfeita como você falou, né? Mas cada dia, a cada passo, isso tem um valor imensurável, né? Na nossa vida. Bem, Tomara, né, irmão? Porque eu acho que esse que é o ponto importante da nossa vivência no Evangelho, de que a gente nós não somos pessoas perfeitas, mas quando a gente se propõe a seguir o influxo do Espírito, isso melhora a nossa vida, né? Mesmo fazendo uma boa ação, né? Concluindo o que eu estava falando, ainda assim, depois eu ainda pensei como um homem natural. Ai, olha como eu sou otária, olha como eu sou burra e tudo mais. Mas é por isso que é tão bom, né, a gente ler as escrituras, participar das aulas do Instituto, porque o Espírito ajuda a gente a compreender que sim, a gente precisa ser melhor, mesmo sendo bom com as outras pessoas. tá aqui mais. João, a Jéssica. A Jéssica. A Jéssica, você consegue ler, né, Jéssica? A Rebeca que está com áudio ruim, né? Então vamos lá, Jéssica. Lê para a gente o versículo 16 do capítulo de 1 Nef 7. E aí, o João leu agora, então aí a Yasmin leu 17. Vamos lá. A Jéssica, será que está com áudio ruim também? É a Jéssica, dá um... Jéssica que está com É a áudio ruim. A Jéssica. Jéssica. Ah, então, Rebeca. Deixa eu até anotar aqui. Rebeca, lê para a gente o versículo 16, por favor. E aconteceu que quando eu, Nef, disse essas palavras a meus irmãos, eles se zangaram comigo. E aconteceu que eles me agarraram, pois eles que estavam muito irados, e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar minha vida, deixando-me no deserto para que eu fosse devorado por animais selvagens. Mas aconteceu que eu orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, de acordo com a minha fé em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper estas cordas com que estou amarrado. O que vocês percebem aí? Aí que vocês conseguiram assim, por exemplo, aí está uma situação, né, está numa situação difícil, né? Eu imagino que essas cordas elas não foram soltas assim facilmente, só porque ele pediu e no piscar de olhos aí desmancharam e pronto. Mas, por exemplo, até no versículo 17 tem algo aí que é bem forte, né? Bem interessante sobre tem uma frasezinha aí, não sei se vocês conseguem identificar e me citar ela, que a gente pode colocar na nossa vida quando nós estivermos em situações, talvez não amarrado, mas com muitas dificuldades e provações, e a gente tem costume de tentar procurar uma saída, né? Mas o que nesse versículo 17, Nef, ele pede ao Senhor, o Senhor deu o que para ele? Ele pede para o Senhor dar forças, né, para romper as cordas. Mas um ponto interessante que eu acho que ele fala de acordo com a fé dele para se livrar daquela situação. Isso me faz lembrar muito da minha bênção patriarcal e das bênçãos patriarcais das pessoas da minha família. Não sei se isso é um padrão,
mas sempre tem frases semelhantes como, ah, você vai conseguir isso mediante ou de acordo, de modo de, se você cumprir com os mandamentos, blá, 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 essas coisas. Então, assim como o NEF, a gente ganha, a gente tem essa capacidade de ganhar forças para sobrepujar o inimigo, no entanto, isso só é possível de acordo com a nossa fé, né? Quando a gente realmente dá tudo de si para vencer aquela provação, porque às vezes a gente só pede, mas não faz também alguma coisa, como relembrando, né, os versículos anteriores que foram citados. Mas, e essa passagem de Nefe, ela é muito forte, porque fala várias coisas, o quanto aquilo estava sendo exaustivo, né, que ele estava passando ali com os irmãos e tudo mais. Mas o Senhor deu forças para ele, para sobrepujar aquela provação. E a gente conhece, né, que Nefe era um homem exemplar, um discípulo do Senhor exemplar. E mesmo ele sendo tudo isso, ele não foi garantido a ele não passar por tantas provações, ainda mais com a própria família dele, em prol do evangelho. Então, significa, né, de acordo com o que Yasmin abordou aí, a gente, quando tiver numa situação dessa aí, sentindo amarrado pelas nossas provações e aquelas coisas que a gente tem que resolver, que a gente possa não esquecer dessa experiência de Nefe, ter fé e pedir força. Não pedir para o Senhor, Senhor, tire essas dificuldades, por favor. Não, mas que Ele nos dê força, né, para a gente resolvê-las de uma maneira firme, né? Que a gente vai passar por experiências boas. Eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É bem curtinho, mas tem uma mensagem muito boa por trás. Temos que fazer muitas escolhas nessa vida. Algumas são muito importantes, outras não. Muitas de nossas escolhas. Tá saindo áudio? Tá, né? Sim. Temos que fazer muitas escolhas nessa vida. Algumas são muito importantes, outras não. Muitas de nossas escolhas são entre o bem e o mal. As escolhas que fazemos, porém, determinam, em grande parte, a nossa felicidade ou infelicidade, porque teremos que viver com as consequências dessas escolhas. Não é possível fazermos escolhas perfeitas o tempo todo. Isso simplesmente não acontece. Mas é possível fazermos boas escolhas, com as quais podemos conviver e que nos farão crescer. Se os filhos de Deus viverem de modo a serem dignos da orientação divina, poderão tornar-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação. Pessoal, legal, né? E aí falou exatamente um pouco sobre escolhas, né? Nós podemos fazer as melhores escolhas, mas algumas nós vamos errar algumas vezes, né? E a gente vai ter que arcar com essas consequências, né? Acho que todo mundo aqui já fez uma escolha que não ficou muito, não foi muito certa, né? Lá no final a gente viu o resultado e falou que podia ter escolhido, né, o outro caminho, né? E antes de vocês comentarem, eu queria botar aqui, ó. João, lê para mim, para nós, por favor, esse cumprimento, né, na verdade. A implicação desse relato para cada um de nós é muito direta. À medida que passamos a compreender e a aplicar o poder capacitador da expiação em nossa vida pessoal, vamos orar e buscar forças para mudar nossa situação. Em vez de orar pedindo que nossa situação seja mudada, vamos tornar-nos agentes que atuam em vez de objetos que recebem a ação. Então, aí mostra muito bem que essa é a nossa prática. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é exatamente isso. A gente precisa agir mais, a gente precisa ser aquele que é o motivador, aquele que faz a ação, e não só, a gente não é uma igreja, a gente não está sendo preparado, né, para voltar a presença de Deus, sentado nos bancos da igreja, né, só recebendo a ação de alguém, né, ou seja, só sendo servido. Então, esse não é o nosso perfil como santo dos últimos dias. Só adiantar aqui um pouquinho, que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Tá? Essa aqui vai ser outra parábola. Tá? Vocês têm alguma experiência sobre escolhas que vocês já fizeram
e que vocês foram bem-sucedidas e vocês se sentiram muito bem ao terem, né, sido orientado pelo Espírito e terem tido sucesso e por terem agido, né, de maneira correta? Vocês têm alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar? Exatamente sobre esse vídeo que o Helder compartilhou. Não? Só vemos nosso horário aqui, estamos dentro. Então tá bom. Se tiverem, a gente volta aqui, tá? Essa foi a parte da nossa primeira lição, né? A gente fecha aqui a parábola dos dois filhos. Então, que nós possamos, de alguma forma, né, botar em prática que o poder capacitador do Salvador sempre vai nos dar a oportunidade de melhorarmos nossa vida. E lembre-se, Mateus, ele era um coletor de impostos, como eu falei, mas ele foi chamado para ser um apóstolo, né? Ele caminhou com Jesus Cristo, né, até o fim. Maria Madalena, mesma coisa, abandonou tudo, foi o que o Senhor falou para ela, né, não voltar a pecar mais, e ela assim acreditou e viu, né, o poder capacitador de quem estava falando com ela, e ela reconheceu isso e imediatamente mudou sua vida e passou a seguir o Salvador. Então, as escolhas fazem mesmo muita diferença. Nessa outra parábola, fala sobre o casamento do filho do rei, né? É um outro ensinamento aqui que a gente tem, dá para se tirar tanta coisa, né, especial e boa. E ela se abrange aí Mateus 22, de 1 a 14. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos comentar aqui alguns versículos só, tá? Yasmin, pode ler o 3 para nós, só para a gente dar uma introdução aqui rapidinho? E enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, e não quiseram vir. Esse é um ponto. Queria só abrir aqui uns. Então, eu coloquei assim, olha, um convite de um rei, naquela época, era equivalente a uma ordem. Recusar seu convite era rejeitar o rei e sua autoridade, né? Então, aí, os servos levaram o comunicado, já sabia que ia ter um grande, né, um casamento, né? Um casamento do filho do rei. Então, eles já prepararam o convite e mandaram os servos entregarem para pessoas específicas, né? E aí nós vamos identificar essas pessoas. A Rebeca pode ler o 5 e o João lê os. Rebeca pode ler o 5, o João lê o 6. E aí Yasmin lê o 8 de novo. Vamos lá. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Isso. E aí, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, essa era a situação quando o Salvador citou essa parábola, né? Então, o convite foi lá, foi rejeitado, eles não resolveram. E o que aconteceu? João, lê para a gente, por favor. O Salvador ensinou que, como convidados, os líderes judeus estavam se recusando a participar do banquete oferecido a eles por Deus. Exatamente. E aí a gente passa a recordar que Jesus Cristo veio primeiro para eles, né? Lembra? Cristo, ele era primeiro dos judeus. Era para eles terem reconhecido o Salvador. E assim não fizeram, né? Como até hoje, né? Como até hoje. Eu lembro que quando acho que 2018, não, 2019, eu estava no Rio de Janeiro, fiquei uns 8 meses lá morando, e eu vi dois jovens, dois irmãos. O rapaz era médico, estava se terminando, né?
E a irmã dele era mais velha um pouquinho, e, e eles estavam ouvindo as palestras dos missionários, bem na época da... O templo lá do Rio de Janeiro já estava pronto, mas não estava ainda liberado. Mas por alguma razão, não sei dizer para vocês o porquê, mas concederam que eles pudessem adentrar antes de qualquer coisa, né, que pudesse ser antes da visitação oficial e tudo mais. A mãe dos dois já era falecida, né? E o pai, o rabino lá, quando soube que eles, assim, eram dois jovens, já, vocês sabem que os judeus, em qualquer lugar, eles mexem muito com o comércio, e conversando com ela, ela falava assim, mas, irmão Moisés, eu, assim, eu estou bem, financeiramente eu estou bem, meu irmão também, a gente está tocando as coisas dos nossos pais deixaram, mas o papai está à frente também do coisa. Então, ela tinha apartamento em Copacabana, tinha apartamento ali, já estava querendo comprar outro. Então, o evangelho para ela ali, ela não tinha ainda muito, ainda mais que vinha tudo contra o que ela já tinha aprendido e sabia. Mas quando ela teve uma experiência no templo, quando ela entrou na sala do batistério, ela teve um sentimento muito forte daquilo que os missionários tinham falado para ela. Não era um membro da igreja ainda. Mas a partir daquele momento que ela entrou no batistério, ela falou para mim assim, eu ali senti, não mesmo compreendendo tudo, mas eu senti um poder grande. Eu senti a presença da minha mãe ali. E eu precisava fazer algo. E a partir dali, deixa eu só botar aqui para carregar meu. Só um minutinho. Aí que estava carregado. Para encurtar a história, os dois se batizaram, só pediram permissão para o pai, pelo formato mesmo de educação, porque todos dois já eram adultos. Todos dois já eram adultos, mas ela mostrou para o pai dela que ela nunca soube quem era Jesus Cristo, na verdade, como os missionários apresentaram para eles, né? Então eles batizaram, estavam lá. Até quando eu saí, ainda estavam lá no jazz, né? Todos os dois eram solteiros. Então a gente pode notar que o Evangelho, na verdade, foi primeiro para eles, mas eles estão bem distantes disso. São pouquíssimos que ainda conseguem ter um coração aberto, como aqueles dois jovens irmãos, né? E eles estão lá naquelas mediações. Tá? 11, 12, 13. Vamos dividir de novo com vocês três. Vamos lá, na ordem. Yasmin, Rebeca e João. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de bodas. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo vestes de bodas? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois aí. Vocês acham que foi muita rigidez aí do dono da festa? Isso, anteriormente, como aqueles que foram convidados primeiros não aceitaram, eles mandaram o convite agora para convidar todo mundo. Quem quisesse vir, vinha. Mas todos foram convidados, né? Mas ainda assim, havia padrões e normas, tá? Para que se entrasse dentro desse casamento. Nos tempos antigos, às vezes era costume que indivíduos ricos, como reis, fornecessem aos convidados roupas adequadas para usar em eventos como casamentos. Apesar de terem sido convidados para o casamento,
apesar de ter sido convidado para o casamento, esse homem escolheu comparecer em seus próprios termos, em vez do rei, e não lhe foi permitido permanecer, né? O que isso leva a vocês a pensarem sobre requisitos? É importante? Não é? Esse dono das bodas foi muito, muito rígido. Eu acho que não, né? Se exigir um padrão de vestimenta, o ideal seria que todo mundo estivesse de acordo com esse padrão. Eu acho que isso se assemelha muito ao templo, né? Lá a gente tem um padrão de vestimenta. E a gente não pode usar outra roupa, porque o padrão ele vai além do traje, né? Ele está ali como um simbolismo de respeito, de comunhão, de igualdade. As pessoas estão ali todos iguais, né? Então é também uma reverência ao Senhor. Então eu acredito que essa me veio à mente a semelhança da vestimenta do templo, né? A gente lá dentro do templo a gente faz vários simbolismos e ações e coisas que exigem, né, esse padrão de vestimenta. Então, eu acho que isso se assemelha ao que está dizendo nos versículos. Muito bem, obrigado. É isso mesmo. Está aqui para você. Né? Existem requisitos. Eu não queria nem mais comentar essa parte, porque isso que a Yasmin comentou foi perfeito. Mas existem requisitos, sim, para entrar no reino de Deus, embora todos sejam convidados. Né? O convite é para todos, não é isso? E aí, ó, vestimentas e mantos frequentemente simbolizavam retidão e pureza, como Yasmin acabou de comentar sobre o templo. Né? Mas a nossa meta final é aí, né? E existem requisitos, sim, para gente entrar. Vocês lembram alguns requisitos que vocês já fizeram, quase já atingiram aí os requisitos? Pelo menos tem que continuar agora perseverando até o fim, né? Que o trabalho continua. Mas existem alguns requisitos para a gente trilhar essa calçada aí e chegar até o reino celestial, né? E nós já fizemos alguns, entre eles, né? Os principais requisitos, eu quero citar um aqui, batismo, né? Todos nós trilhamos esse caminho aí já. Aprendemos, se nós éramos de outra religião, a gente aprendeu que talvez o nosso batismo realmente não tenha sido correto, faltou alguma peça, né? E aí nós nos batizamos como Cristo foi batizado. Depois do batismo, qual foi o requisito que é exigido de nós? O que te passa depois? O batismo resolve nossa vida? O que é que logo depois do batismo vocês fizeram? Qual foi a outra ordenança? Confirmação? Confirmação, exatamente. Recebemos a confirmação. Um, não dá para fazer a confirmação antes do batismo e o batismo não pode ficar sem a confirmação. Os dois andam de mãos dadas, né? Tá? E depois disso, tem alguma outra ordenança que a gente precisou fazer? Vou relembrar vocês aqui, por causa do nosso tempo. Olha aí para os homens, né? E aí, João? O que é isso aí? Sacerdócio de Melquisedeque, ordenado Elder. Exatamente. Para os homens foi a ordenação ao sacerdócio. Sem esse requisito, não tem também entrada no reino celestial. Tá? Depois disso, nós temos os convênios. Tá? Os convênios do templo, que nós já fizemos nossos próprios, né, nossos endowments, e aqueles que já
fizeram, já foram selados a seus pais, maravilha, ótimo. Aqueles que já se casaram, né? E aqueles que estão ainda com meta e se preparando para se ajoelharem no altar do templo e fazer as suas promessas, né, ao seu cônjuge. Então, esses são os principais requisitos. Lógico que dentre cada um desses, existem muitos pontos e caminhadas que nós demos e continuamos dando para valer a pena, né, a nossa chegada, né, para os anjos, quando estiverem lá de sentinela, né, aprovarem que nós nos esforçamos para seguir os requisitos estabelecidos. Tá? Alguma pergunta, algum comentário? Estamos bem no nosso horário. Então, 3 minutinhos para nós encerrarmos. Se não, eu queria prestar um testemunho para vocês de que o reino de Deus está o reino que nós almejamos, o reino celestial. Olha essa escada aí, nós estamos trilhando passo a passo, né? Um passo de cada vez, mas é real. Eu sei que todos os esforços, todos os sacrifícios que nós estamos fazendo é em prol de uma felicidade eterna. E vale a pena, né? Vai valer a pena no final, quando nós entregarmos ao Senhor o nosso serviço, aquilo que a gente, né, o nosso legado, e aí ele aprovar e falar, bom servo e fiel, né? Entra para o gozo do Senhor. Isso vai ser a nossa alegria, vai ser a felicidade daqueles que torceram por nós, e muitos já estão, talvez, do outro lado do véu e continuam torcendo por nós, né? Nossos antepassados. Tá? Então, eu presto meu testemunho disso, de que essas duas parábolas, elas têm tudo a ver com aquilo que nós passamos no dia a dia. Tá? Que nós possamos nos esforçar, tentar aplicar, e faço o convite a vocês, que, assim como Yasmin, não desistam, né, de sentir as impressões e fazer as boas escolhas, né? E vai valer muito a pena. Ambos vão ser abençoados, tanto aquele que recebe como aquele que deu, que doou um pouco de si naquele momento. A alegria vai ser bambas, né? E eu deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.